No dia em que o ex-secretário Fábio Weingarten depôs, o professor e ex-ministro Arthur Quioro faz um balanço dos primeiros dias da CPI da Covid e analisa a participação de autoridades da área da saúde. Vamos acompanhar. O que o ex-ministro Taishi, por exemplo, apesar do seu curto tempo de permanência à frente do Ministério da Saúde, trouxe como elemento importantíssimo? A de que claramente havia uma intervenção política do governo na pasta da saúde, que não foi o responsável pela tomada de um conjunto de medidas técnicas que deveriam ter orientado a resposta brasileira. A começar por não ter escolhido o general Pazuello para o seu secretário executivo, general que inclusive o substituiu após o seu curto tempo de permanência. Taishi disse que a imunidade de rebanho é um erro, que não havia nenhuma recomendação técnica e que ele era contrário à indicação de cloroquina e outros medicamentos, mas que era uma posição do presidente da República e que houve, por parte do governo, uma tentativa de forçar a recomendação técnica do uso desse medicamento, que é nocivo à saúde dos brasileiros quando indicado para a Covid-19, e que, por isso, ele não pôde permanecer. Deu, inclusive, o exemplo da distribuição, sem passar pelo Ministério da Saúde, de cloroquina para as aldeias indígenas feitas pelo Exército Brasileiro. É muito grave. Já o almirante Barra Torres, atual presidente da Anvisa, portanto, a maior autoridade em termos de vigilância sanitária, fez um depoimento surpreendente ontem. Se pautou como se fosse uma figura eminentemente técnica e confirmou, vejam bem, confirmou que houve de fato uma reunião de uma certa comissão paralela para a mudança da bula da cloroquina para a inclusão sem nenhum pedido do fabricante, sem nenhum estudo da autoridade sanitária, no caso a Anvisa, né? E que ele reagiu de forma bastante contundente. E disse, inclusive, quem foi a responsável pela indicação. Claro que os senadores agora precisarão apurar a fundo. Mais do que isso, disse também várias vezes que não concordava com as posturas, com os posicionamentos do presidente da República no que diz respeito ao isolamento social, à não necessidade de uso de máscara, à produção de aglomeramento. Chegou, inclusive, a pedir praticamente desculpas por ter participado de um ato com o presidente da República de aglomeração. Já o ministro Queiroga, o atual ministro, num malabarismo retórico muito difícil, de compreender sua posição, tratou, em primeiro lugar, de não se comprometer, e, em segundo lugar, de proteger o presidente da República, mas deixou os senadores e as senadoras sem resposta para a maioria das questões. Ou seja, esta primeira semana que se concluiu e que continua ao longo dessa semana com novos depoimentos, vem trazendo elementos substantivos no sentido de comprovar a tese de que o governo Bolsonaro agiu dolosamente, ou seja, tinha clara decisão de expor a população brasileira e não tomou decisões baseadas na ciência, o que é, na minha opinião, decisivo para explicar essa tragédia, esse genocídio que a população brasileira vive. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.